O sol equatorial abrasador começou sua descida atrás das colinas sinuosas da savana africana, projetando longas sombras sobre os operários que trabalhavam na ferrovia de Uganda. Homens em camisas encharcadas de suor lançavam pedras na terra pedregosa, suas sobrancelhas franzidas em concentração e exaustão. Entre eles estava Samuel, seu corpo moreno escorregadio de suor. Enquanto ele enxugava a testa com as costas da mão, era uma figura imponente, moldada como uma árvore forte e resistente. Enquanto Samuel balançava sua picareta, as lembranças de sua aldeia nas colinas distantes permaneciam em sua mente. Ele havia deixado para trás uma pequena família e uma vida de cultivo, atraído pela promessa de trabalho estável e novos horizontes. Mas, a cada dia que passava, o peso de sua decisão pressionava fortemente sobre ele. A distância de seus entes queridos se tornava mais profunda. Ei, Samuel, mais um. Vamos fazer isso antes que os malditos leões decidam que jantamos, gritou Peter, um capataz inglês robusto, com o nariz queimado de sol e uma disposição tão áspera quanto o terreno. Samuel parou, seus olhos encontrando os de Peter. Tudo bem, mas lembre-se, quanto mais nos apressamos, mais erros cometemos, ele advertiu. Mas Peter já estava dando ordens a outro trabalhador, e Samuel voltou à sua tarefa com um suspiro. Ele segurou o cabo de madeira da picareta e a cravou no chão. O sol lançou seu brilho final, e a escuridão começou a se infiltrar, engolindo a luz. A conversa entre os trabalhadores silenciou quando as primeiras estrelas apareceram no céu noturno. Samuel sentiu o peso no ar, o formigamento em sua espinha. Algo estava diferente esta noite. Os sussurros no vento falavam de um terror ainda desconhecido. A própria terra parecia prender a respiração, como se antecipasse algo terrível espreitando além da vista. Tudo bem, arrume suas coisas. Continuamos na primeira luz anunciada, Peter disse, claramente ansioso para terminar o dia. Ferramentas foram guardadas, fogueiras foram acesas e homens se reuniram em grupos. Suas conversas foram abafadas pelo chiurear dos grilos e pelo ocasional rugido distante de um leão. Mas Samuel não conseguia se livrar do desconforto enquanto se sentava com seus amigos, John e Ali, ao redor de uma fogueira tremeluzente. Ele se viu olhando para a escuridão além do perímetro da vasta extensão da região selvagem africana, que se estendia como um mar sem fim, escondendo segredos em suas profundezas. Você parece inquieto, meu amigo, observou John, seguindo o olhar de Samuel na escuridão. Provavelmente não é nada, Samuel murmurou, forçando um sorriso. Apenas cansado, eu acho. Mas, no fundo, ele sabia que era mais do que isso. Um arrepio percorreu sua espinha quando, de repente, o rugido do leão ecoou pela noite, mais perto desta vez. Era como se a própria terra em que estavam tivesse enviado um aviso, uma mensagem premonitória que desafiava palavras, mas era universalmente compreendida. Então aconteceu, um grito de gelar o sangue quebrou a noite, seguido por gritos e batidas frenéticas de pés. Samuel pulou, seu coração batendo como um tambor. Que foi isso. A noite foi perfurada com gritos, e o caos que se seguiu parecia um pesadelo. Samuel, John e Ali se juntaram à corrida de homens, correndo em direção à fonte dos gritos. Com o coração acelerado, eles chegaram e encontraram uma barraca rasgada, o tecido pendurado em pedaços, o chão encharcado de sangue. A mãe de Deus, sussurrou John, seu rosto pálido. Os olhos de John estavam arregalados de incredulidade enquanto ele olhava para a destruição diante deles. O ar noturno, geralmente cheio de sons da savana, agora estava assustadoramente silencioso, como se a própria natureza estivesse chocada com a brutalidade da cena. Merda, murmurou Samuel, seus olhos se arregalando ao ver diante dele dois trabalhadores. Seus corpos devastados jaziam na poça de seu próprio sangue. Isso não pode ser real. Peter, visivelmente abalado, mas tentando manter alguma aparência de autoridade, começou a latir ordens, um perímetro. Tochas acesas. Precisamos encontrar o que fez isso. Mas o que poderia ter feito isso, senhor? Gaguejou Ali, sua voz tingida com o medo que Samuel nunca tinha ouvido antes. Isso não é obra de nenhum predador comum. O olhar de Samuel vagou pela savana, a vasta extensão de grama e árvores banhadas pelo luar. A beleza da paisagem realçava o horror que eles tinham acabado de testemunhar.
Ele sabia que ali estava certo. Estavam lidando com algo muito mais sinistro do que poderiam ter imaginado. Samuel sentiu o peso das palavras de Ali, a verdade delas pairando pesadamente no ar. Nenhum animal comum caçaria assim, não com uma malícia tão brutal e quase calculada. Enquanto os trabalhadores vasculhavam a área ao redor, tochas piscando como espíritos vacilantes, Samuel não pôde deixar de sentir que eles eram os que estavam sendo caçados. Cada farfalhar da grama, cada estalo de um galho parecia um prelúdio para outro ataque. A busca não rendeu nada, e os trabalhadores ficaram com nada além de seu medo enquanto se recuavam para seus acampamentos improvisados. As fogueiras foram acesas mais alto naquela noite, e os guardas foram dobrados, mas ninguém realmente dormiu. Samuel estava deitado em seu tapete, os olhos fixos nas brasas do fogo morrendo, contemplando o medo que agora os dominava na luz tremeluzente. Os rostos de seus colegas de trabalho pareciam assombrados, cada homem perdido em seus próprios pensamentos. Samuel sabia que todos estavam pensando a mesma coisa. Quem seria o próximo? A incerteza era tão paralisante quanto o próprio medo. Não eram apenas os assassinatos, era o método, a intenção e a mensagem. Ele sentiu que o que estava lá fora não estava apenas caçando por comida, estava caçando pela emoção, como um espírito vingativo. Samuel sabia, no fundo de seus ossos, que o pesadelo estava longe de acabar. Quando o amanhecer surgiu, lançando sua luz dourada sobre a savana, Samuel tomou a decisão de que não ficaria parado, observando seus amigos e colegas de trabalho serem escolhidos um por um. Seja por bravura ou pura tolice que o guiou, Samuel não sabia dizer, mas sabia de uma coisa com certeza: era hora de enfrentar a sombra. O dia foi uma sinfonia opressiva de martelar, serrar e homens gritando ordens. No entanto, apesar da aparência de atividade e progresso, a atmosfera estava saturada com um medo persistente. Cada folha farfalhando, cada pássaro voando causava arrepios na espinha dos trabalhadores. Todos sabiam que algo mais estava compartilhando suas horas de luz do dia, mordendo seu tempo, esperando o cair da noite. À medida que a noite se aproximava, as conversas dos trabalhadores diminuíam, os olhos se voltavam para as sombras invasoras, e o riso era escasso. O acampamento, geralmente agitado com a vida ao anoitecer, foi subjugado, o medo da sombra lançando um peso sobre até mesmo as alegrias mais simples. Enquanto o sol começava a se pôr, Samuel se viu olhando fixamente para as colinas distantes, seus contornos se transformando em silhuetas escuras contra o céu reluzente. Ele foi tomado por uma sensação inabalável de que as colinas tinham olhos, olhos que estavam olhando de volta para ele. Samuel, você está a 1 milhão de milhas de distância. Junte-se à terra, companheiro vivo, disse John, quebrando seu transe. Samuel voltou sua atenção para seu amigo. Desculpe, estava apenas pensando no que precisa ser feito. John olhou para ele, confuso. Sobre acabar com isso. Eu não posso sentar e não fazer nada. Naquela noite, enquanto a escuridão cobria o acampamento, a determinação de Samuel se transformou em ação. Armado com um facão e uma lança improvisada, ele decidiu ficar de guarda, seus olhos se esforçando para perfurar a escuridão além da luz do fogo. De vez em quando, o vento carregava um rosnado baixo, um murmúrio sinistro que fez seu coração disparar. À medida que a noite se aprofundava, o brilho das fogueiras parecia diminuir, como se a escuridão estivesse pressionando fisicamente. Os pensamentos de Samuel se voltaram para sua família, para as histórias que sua avó costumava contar sobre espíritos e demônios que vagam pelas planícies africanas. E então aconteceu. Pouco depois da meia-noite, um rugido de gelar os ossos ecoou pelo acampamento, um rugido tão gutural, tão cheio de intenção malévola que parecia um golpe físico. O sangue de Samuel gelou. Este não era o chamado comum de um leão. Era uma declaração de guerra, uma promessa tácita de que a sombra iria reivindicar outra vida. Naquela noite, o acampamento explodiu em atividade frenética. Tochas foram acesas, e os homens se armaram com tudo o que puderam encontrar. O medo se transformou em frenesi, determinação para sobreviver, para lutar contra o terror invisível. Então, o barulho distante de tambores começou a emanar da vila próxima. Eles eram tambores de guerra, batendo um ritmo urgente que se traduzia em 2 palavras: correr, se esconder. Mas Samuel sabia que correr não era uma opção. Ele se manteve firme, seu corpo tenso, pronto para o que quer que surgisse das sombras. Não podemos deixar o medo ditar nossas vidas, ele murmurou baixinho.
Samuel agarrou sua lança com força, seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas o sacudiu. Seus olhos dispararam de uma sombra para a próxima, procurando, esperando. De repente, um rosnado baixo, quase um sussurro, flutuou da escuridão. Estava perto, muito perto. Samuel sentiu seu pulso acelerar, sua respiração tornou-se superficial e rápida. Ele apertou seu aperto na lança e no facão, seus olhos examinando a escuridão. O tempo parecia se estender em um momento eterno, cada segundo grávido de terrível antecipação. Então, para fora do canto de seu olho, ele viu um par de olhos brilhantes flutuando como orbes demoníacos no escuro. Eles estavam fixos nele, sem piscar, calculando. Samuel sentiu seu coração na garganta. Era isso. O rosto apareceu. Ele poderia ser paralisado por seu medo ou poderia lutar contra a sombra. Investiu, uma massa escura de músculos e fúria, seus olhos em chamas. Samuel colocou sua lança em prontidão e a empurrou para frente. A arma encontrou carne, e um rugido ensurdecedor destruiu a noite. Samuel a feriu, mas não mortalmente. Com uma agilidade que aumentava seu tamanho, a sombra desapareceu na escuridão. O acampamento explodiu em caos mais uma vez, homens saindo de suas tendas, lanternas balançando no escuro e rostos pintados de medo e confusão. Mas, pela primeira vez, também havia um vislumbre de esperança. Samuel, o que em nome de Deus aconteceu? Peter correu em sua direção, seus olhos se arregalando ao ver a lança manchada de sangue. Peter, normalmente uma figura de autoridade inflexível, agora olhou para Samuel com uma mistura de choque e um respeito recém-descoberto. Foi um momento raro, onde a fachada do capataz robusto suavizou, revelando a preocupação e o medo espreitando por baixo. Eu enfrentei, Samuel disse, sua voz tingida de exaustão e euforia. Eu enfrentei a sombra e tirei sangue. Suas palavras, simples mas poderosas, ressoaram através do acampamento, acendendo uma centelha de esperança nos corações dos homens. Samuel, que antes era apenas mais um trabalhador entre eles, agora era um símbolo de sua coragem coletiva e desafio. Um murmúrio percorreu a multidão reunida. Eles olharam para Samuel, depois para a lança e de volta para Samuel. Era como se o estivessem vendo pela primeira vez, não apenas como um colega de trabalho, mas como algo mais, um vislumbre de esperança em seu pesadelo. Amanhã nós o caçaremos, Samuel declarou, sua voz firme, seus olhos cheios de um propósito recém-descoberto. Amanhã, nós terminamos isso. A determinação na voz de Samuel parecia acender uma resolução semelhante nos homens ao seu redor. Mesmo diante de tanto terror, a centelha da rebelião foi acesa. Eles não eram mais apenas trabalhadores em uma ferrovia, eram caçadores, protetores, homens levados ao limite e firmes. Enquanto os homens recuavam para suas tendas, Samuel se viu incapaz de dormir. Ele repassou os eventos da noite em sua mente, cada momento se desenrolando em detalhes vívidos, o rosnado, os olhos e aquela fração de segundo quando ele pensou que tudo tinha acabado. Mas, mais do que o medo, o que ele sentiu foi uma raiva latente, uma resolução crescente para acabar com o reinado de terror das sombras. John e Ali se aproximaram dele, seus rostos uma mistura de preocupação e admiração. Você realmente vai fazer isso, não é? John perguntou. Eu tenho que, Samuel respondeu, olhando para a lança que estava ao lado dele. Eu não posso deixar que leve mais ninguém. Então estamos com você, disse Ali, sua voz cheia de uma determinação silenciosa. Nós lutamos juntos. Samuel assentiu, agradecido, mas sem surpresa. Esses eram seus irmãos em tudo, exceto no sangue. Obrigado, mas saiba disso. Não estamos apenas caçando um leão. Estamos caçando um monstro. O amanhecer surgiu com uma sensação de urgência, sua luz matinal lançando longas sombras que pareciam pulsar com uma tensão silenciosa. Samuel, John e Ali prepararam suas armas. Seus rostos estavam pesados, seus corações inquietos. Peter os observou, seus olhos encontrando os de Samuel. Você é um idiota, você sabe disso, Peter disse, sua voz áspera, mas não cruel. Mas, se você for entrar, pegue estes. Ele entregou a Samuel um par de sapatos velhos, mas rifles de caça bem conservados. Obrigado, Samuel disse, entendendo o respeito tácito no gesto enquanto o peso de sua tarefa se acomodava. Samuel sentiu uma estranha sensação de calma envolvê-lo. Era como se a própria terra estivesse cansada do sangue derramado em seu solo, os guiando, incitando-os a continuar. Eles caminhavam em silêncio, seus olhos examinando o horizonte,
seus ouvidos sintonizados com o mais fraco dos sons. Horas se passavam, o sol escalava seu arco quando ali, seus olhos afiados como os de um falcão, gesticulou para que parassem. Olhem ali, entre aquelas árvores. Você vê isso? Eles apertaram os olhos, seguindo a mão estendida de Ali, e lá estava o contorno de uma caverna, sua entrada velada em sombra. É uma tumba, John sussurrou, sua voz tingida de pavor. Samuel corrigiu. Não, é um santuário. Eles se aproximaram da caverna cautelosamente, cada passo uma dança delicada entre coragem e medo. Samuel sentiu o peso do rifle em suas mãos, frio e inflexível, mas estranhamente reconfortante. Ao lado dele, John e Ali seguravam seus próprios rifles, prontos, seus olhos vigilantes, seus dedos pairando sobre os gatilhos. O ar estava denso com tensão, toda a sensação intensificada. Samuel pensou em sua família, usando sua memória como um escudo contra o medo que ameaçava dominá-lo. Ele sabia que o que estavam prestes a enfrentar era mais do que apenas uma ameaça física, era um confronto com a própria essência de seus pesadelos. À medida que se aproximavam da entrada, Samuel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O ar ficou denso, como se estivesse saturado com a malevolência que havia ceifado tantas vidas. A boca da caverna parecia olhar para eles como um manto escancarado de alguma besta infernal. É isso, Samuel sussurrou para si mesmo, as histórias que ouvirá quando criança, contos de demônios e monstros que espreitavam nos cantos escuros do mundo, de repente pareciam muito reais. Ele olhou para seus amigos, seus irmãos, uma última vez. Prontos? Eles assentiram, seus rostos fixos, seus olhos fixos no abismo diante deles. Aconteça o que acontecer, Samuel disse, sua voz firme apesar do medo, ficamos juntos. Lembre-se, não são apenas nossas vidas em jogo, mas as de todos no acampamento. Seu acordo era um pacto silencioso, um entendimento mútuo que transcendia palavras. Respirando fundo, Samuel liderou-os para dentro da caverna, seu rifle apontado para frente, sua tocha perfurando a escuridão. Eles se moveram lentamente, seus olhos se esforçando para distinguir as formas que se avultavam nas profundezas sombrias. As paredes pareciam se fechar sobre eles, o teto abaixando como se fosse engoli-los inteiros. Conforme se aprofundavam, os restos das sombras, vítimas passadas, se tornaram mais aparentes, roupas esfarrapadas, restos de metal e ossos, tanto humanos quanto animais. Estavam espalhados, contando uma história silenciosa de horror e desespero. Que tipo de criatura é essa? A voz de John era um sussurro, quase inaudível sobre o som de seus próprios passos. Samuel não respondeu, seu foco fixo no caminho à frente. O ar estava viciado, fortemente carregado com um terror primitivo. Ele podia sentir a presença da sombra, uma força palpável de malevolência que parecia permear as próprias paredes da caverna. E então eles viram os restos de seus banquetes, ossos, roupas e os restos assustadores de vida humana espalhados pelo chão. Mas o que mais impressionou Samuel foi o arranjo, a maneira como os ossos estavam dispostos, como se em algum ritual perverso. Isso não é apenas uma toca, ele murmurou, sua voz tingida de horror, é um santuário. Um rosnado baixo ecoou pela caverna, congelando-os em seus rastros. Era um som que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum, um som que transformou seu sangue em gelo. Em guarda, Samuel latiu, seu treinamento assumindo o controle. Eles formaram um círculo fechado, suas costas um para o outro, suas armas prontas. John, sibilou, é aqui. Eles giraram em torno de suas tochas, lançando sombras frenéticas nas paredes, e lá, nos confins de sua luz, estavam os olhos, aqueles malditos olhos brilhantes, cheios de uma inteligência malévola que desafiava a natureza. Os olhos pareciam mantê-los cativos, um predador avaliando sua presa. Cada homem sentiu um medo primitivo crescer dentro dele, um lembrete de sua vulnerabilidade diante da ferocidade crua da natureza. A sombra lançou seu rugido, enchendo a caverna enquanto avançava em direção a eles, um borrão de pesadelo, de dentes e fúria. Samuel mirou e disparou, os rifles relataram, ecoando como trovão. O leão rugiu de dor e fúria, mas não caiu. Novamente, gritou Samuel, sua voz tingida de desespero. Eles dispararam outra saraivada, atingindo a sombra, mas ainda não a derrubando. A besta estava sobre eles agora, seus olhos ardendo de raiva e dor. Naquele momento, o tempo pareceu parar, a vida de cada homem passou diante de seus olhos, uma rápida montagem de memórias e sonhos alimentando sua vontade de sobreviver contra essa personificação de seus medos mais sombrios.
Com um grito gutural, Samuel empurrou sua tocha para a sombra, as chamas pegando em sua pele. A sombra rugiu em agonia, seu corpo brevemente se tornando um pilar vivo antes de entrar em colapso. Sua vida extinguiu-se tão rapidamente quanto suas chamas. A caverna ficou em silêncio, exceto pelas respirações pesadas dos homens. Eles estavam no rescaldo, uma mistura de descrença e alívio os inundando. A sombra, o terror que assombrava suas noites e ofuscava seus dias, jazia derrotada. Eles estavam ali, ofegantes, seus rostos pálidos, suas mãos tremendo, mas estavam vivos. E, pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, o peso do medo deles foi levantado. "É superado?" perguntou Ali, sua voz trêmula. Samuel olhou para a besta caída, seus olhos agora sem vida, mas ainda assombrosos. "Sim," ele disse, sua voz cheia de um alívio cansado. "Acabou." Eles emergiram da caverna, seus corpos maltratados, mas inquebráveis, seus espíritos elevados, mas para sempre mudados. Enquanto entravam na luz, ouviram à distância o batido de tambores mais uma vez, mas, desta vez, o ritmo era diferente. Era uma canção de vitória, uma canção de vidas salvas e demônios vencidos. Enquanto caminhavam de volta para o acampamento, Samuel sentiu a terra dar um suspiro de alívio, como se agradecesse por levantarem sua maldição. Mas, quando ele olhou para seus amigos e pensou naqueles que haviam perdido, ele sabia que algumas maldições nunca eram realmente retiradas, elas apenas ficavam adormecidas, esperando a próxima sombra cair. Obrigado por me deixar guiá-lo pelo conto arrepiante de hoje. Se o seu coração ainda está batendo e você deseja mais, não hesite em curtir este vídeo e se inscrever para mais histórias perturbadoras direto dos cantos mais sombrios da mente humana. Na sua tela agora, está outro conto ou lista de reprodução que promete manter o suspense vivo até nos encontrarmos novamente. Cuidado, a escuridão tem olhos e observa.